Olá, galera, tudo bem? Hoje a gente vai resolver a questão 50 da FUVEST 2022. A questão 50 fala o seguinte: um bom café deve ser preparado a uma temperatura pouco acima de 80 graus Celsius. Para evitar queimaduras na boca, deve ser consumido a uma temperatura mais baixa. Uma xícara contém 60 ml de café a uma temperatura de 80 graus Celsius. Então, essa já é uma informação muito importante. Qual a quantidade de leite gelado a uma temperatura de 5 graus Celsius deve ser misturada ao café para que a temperatura final do café com leite seja de 65 graus Celsius? Aqui, como a gente consegue resolver esse tipo de questão? Sempre que um exercício como esse dá o valor da temperatura final ou pede que essa temperatura final seja calculada, a temperatura final é a temperatura de equilíbrio térmico. Significa que a temperatura é igual para todas as substâncias envolvidas. Nesse caso, são o café e o leite. Como essa é a temperatura de equilíbrio térmico, é a temperatura final do sistema, nós vamos resolver a partir da ideia de equilíbrio térmico, né? Como eu coloquei aqui ao lado. O equilíbrio térmico nos diz que a soma das quantidades de calor é igual a zero. Quais seriam essas quantidades de calor? A quantidade de calor de cada substância envolvida. Então, nesse caso, são o café e o leite, então nós temos a quantidade de calor do café e a quantidade de calor do leite. Sabendo que no equilíbrio térmico, as temperaturas, uma substância possui uma temperatura superior e outra inferior, sempre que comparadas. Como essa temperatura final é igual, nessa variação de temperatura, nessa mudança de temperatura, a substância inicialmente a uma temperatura maior cede calor e a outra, inicialmente uma temperatura menor, recebe calor, até que elas cheguem ao equilíbrio térmico. Como nesse caso só haverá mudança de temperatura, só haverá variação de temperatura, não haverá mudança de estado da matéria, nós vamos usar somente o calor sensível. Qual é a equação do calor sensível? Q é igual a mc delta θ. M é a massa, C é o calor específico e delta θ é a variação de temperatura. Esse QC significa a quantidade de calor do café e o QL a quantidade de calor do leite. Nós já sabemos que a soma das quantidades de calor tem que ser igual a zero. Então, QC mais QL é igual a zero. QC vai ser mc delta θ, e eu coloquei um Czinho aqui abaixo para indicar que são valores referentes ao café, e QL mc delta θ também, e eu coloquei um L para indicar que se refere ao leite. A soma dessas quantidades tem que ser igual a zero. Agora, é só a gente substituir valores. O exercício falou que a quantidade inicial de café é igual a 60 ml. Está aqui. Nós sabemos que ml é o mililitro. Então, ml é uma medida de volume e não medida de massa. Só que as opções apresentadas na questão estão em ml, quando ele pergunta qual a quantidade de leite deve ser misturada ao café para que a temperatura final do café com leite seja de 65 graus Celsius. Então, se nós vamos encontrar o valor da quantidade de leite em ml, nós podemos manter o valor da quantidade de café em ml. E não é problema utilizar esse valor em ml, que seria volume, no lugar da massa, né? Porque nós podemos considerar que grande parte, quase toda a parte, tanto do café quanto do leite, são de água.
Então é possível fazer essa relação direta sem ter medo de errar algum detalhe na resolução. Então vamos lá. A massa do café, 60. O calor específico do café, o exercício não deu, então nós podemos usar C. E a variação de temperatura? A temperatura inicial do café é igual a 80 graus Celsius. E a temperatura final do sistema é igual a 65 graus Celsius. Como a variação da temperatura é igual à temperatura final menos a temperatura inicial, essa variação vai ser igual a 65 menos 80. Delta θ do café, variação da temperatura do café, é igual à temperatura final do café, 65, menos a temperatura inicial do café, 80. A massa do leite foi o que o exercício pediu para calcular. O calor específico do leite, o exercício também não deu, então a gente deixa como C. E aqui vai uma outra dica. Por que eu deixei a letra C para representar o calor específico do café e também o C para o calor específico do leite? Como eu já mencionei, nós podemos considerar que grande parte, quase toda a parte do café e do leite são constituídas de água. Então, esse Czinho pode ser o calor específico da água. Como nós temos o calor específico da água em uma relação e também na outra, são valores iguais. Então eu só deixei a letra C. E o ΔθL, a variação de temperatura do leite, vai ser a temperatura final menos a temperatura inicial do leite. A final vale 65, que é igual para o café e para o leite, e a inicial do leite é igual a 5, porque o exercício fala que o leite inicialmente está gelado. Então, o final menos inicial, no caso do leite, vai dar 65 menos 5. 65 menos 80, na variação do café, da temperatura do café, é igual a menos 15. E 65 menos 5, que é a variação de temperatura do leite, é igual a 60. Beleza, por que eu não fiz essa multiplicação direta? A gente já consegue perceber aqui que os números são iguais. Aqui, na multiplicação, que representa a quantidade de calor do café, aparece um 60. Na multiplicação, que representa a quantidade de calor do leite, também aparece um 60. São números iguais, então eu posso deixar para simplificar na próxima etapa. Eu não preciso já multiplicar todos esses valores, porque assim eu perco um tempo precioso fazendo conta que eu não preciso. Esse Czinho é igual a esse Czinho, então eu posso deixar, porque também vai dar para simplificar. Nesse produto, como aqui o valor é igual a menos 15, nós sabemos que positivo com positivo, mais com mais dá mais, e mais com menos dá menos. Todo esse produto vai ter um resultado negativo. Eu precisaria colocar esse menos aqui na frente? Eu poderia fazer isso, mas eu não preciso, porque eu vou passar todo esse termo para o outro lado. E quando nós passamos para o outro lado, o sinal é invertido. Nesse caso, o negativo fica positivo. Então é só passar para o outro lado e aqui vira 60 vezes C vezes 15. Ele já ficou positivo. E agora, olha como facilita pra caramba. A gente quer calcular o ml. Se nós temos aqui ml multiplicado por C multiplicado por 60, tudo que é multiplicado pode ser passado para o outro lado do sinal de igual dividido. Então vai ficar ml é igual a todo mundo que está do lado de lá, 60 multiplicado por C multiplicado por 15, e tudo isso dividido por C vezes 60, porque foi essa parte aqui que nós passamos para o outro lado. Ela está aqui. Agora é só simplificar.
simplifica C com C e 60 com 60. O que sobra? 15. Então a massa do leite é igual a 15 ml. É letra C. Então aqui é só marcar a letra C. Então essa ideia de não fazer a multiplicação, como aqui nós não fizemos 60 vezes menos 15, por exemplo, primeiro porque aqui já fica claro que vai precisar passar para o outro lado, porque nós precisamos isolar o ml, que foi o valor que ele pediu para calcular. E também porque, como há valores iguais, a gente sabe que vai poder simplificar. Então não é necessário perder um tempo precioso na hora do vestibular fazendo conta que pode ser simplificada 1 ou 2 passos à frente, né? Essa é uma dica muito boa que todos devem seguir. Então é isso, galera. Espero que tenha ajudado. Espero que vocês tenham tirado todas as dúvidas. Se por acaso houver alguma dúvida, alguma sugestão, deixe nos comentários e a gente se vê na próxima. Um abraço e até lá.